Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos para a nossa prática 11, que se chama MOSFETs, parte 1. No caso, essa prática, quando ela foi elaborada, a gente pensou numa prática de MOSFETs parte 1 e uma parte 2. Depois substituímos a parte 2 por um amplificador a MOSFETs. Então essa aqui ficou se chamando MOSFETs parte 1. Basicamente, nessa prática, nós vamos fazer um pequeno ensaio em um MOSFET para entendermos melhor as suas características. Não é uma prática que a gente vai montar um amplificador exatamente, mas a gente vai poder verificar já a característica de amplificação do dispositivo. Então, nossos objetivos são determinar experimentalmente os parâmetros de um MOSFET, estudar a operação nas três regiões, que é a corte, saturação e triodo, e verificar o comportamento de um amplificador elementar a MOSFET. Embora, repetindo, você não faz um amplificador a MOSFET exatamente dessa maneira, mas a gente já pode daqui entender algumas coisas, né? Primeiramente, é interessante falarmos de MOSFET, que acaba sendo um dispositivo, às vezes, tido como de um funcionamento difícil de entender, né? Eu concordo que se você pegar para estudar a física do MOSFET, talvez algumas coisas fiquem um pouco confusas. Mas a aplicação do MOSFET é algo até, em alguns pontos, mais simples do que do transistor bipolar, né? Lembrando que transistores de efeito de campo, né, o chamado FET, existem alguns tipos. O MOSFET de acumulação ou de enriquecimento é o que predomina, né? Então é o que a gente chama aí mais popularmente de MOSFET, é o MOSFET tipo enriquecimento, que é o que foi desenvolvido mesmo na eletrônica, né? Uma curiosidade, né? Eles são os dispositivos predominantes nos circuitos integrados modernos, né? Tem circuitos integrados que são exclusivamente compostos por MOSFETs. Então, quando a gente ouve falar lá que um processador, né, foi lançado aí com não sei quantos bilhões de transistores, na verdade esses transistores são MOSFETs e não transistores bipolares. Mas isso aí é um assunto para uma outra aula, né? Os MOSFETs discretos, ou seja, o que é um MOSFET discreto? É aquele que você compra lá na loja, pega o componentezinho assim na sua mão, né? Fala, esse aqui é um MOSFET, né? Isso é os MOSFET discretos. Eles possuem aplicação predominante em circuitos de chaveamento, usando o MOSFET como liga-desliga, né? E existem alguns MOSFETs já específicos para operar com níveis elevados de corrente, que são os MOSFETs de potência. Mas nessa aula aqui, nós vamos verificar o funcionamento do MOSFET para aplicação analógica, para uma aplicação como amplificador, né? Aqui no material da prática está mostrando aqui os símbolos, né? Na verdade, tem até alguns outros símbolos mais simplificados. Esse aqui é o símbolo mostrando o MOSFET completo com 4 terminais. E esse aqui é um MOSFET simplificado com 3 terminais. Porque esse terminal aqui, que é o corpo, no MOSFET discreto, ele é ligado ao terminal de fonte. Então, nós temos aqui dreno, porta, que é o gate, e fonte, né? E esse terminal aqui, que é o bulk, que é o body, né? Ele é ligado no terminal de fonte para um MOSFET discreto. Então isso aqui em algumas situações pode ser omitido, tá? Bom, para o MOSFET existem 3 regiões de operação, né? Que é o corte, a saturação e o triodo. Quando você está usando o MOSFET como chave, interessa usá-lo aqui, ou no corte, quando ele está completamente bloqueado, ou no triodo, tá? Quando a gente usa o MOSFET como amplificador, a gente usa na região de saturação. Esse termo região de saturação
tem que tomar cuidado para não confundir com a região de saturação do transistor bipolar, porque são coisas diferentes, tá? O transistor bipolar, quando você quer usar ele como chave, você vai colocá-lo na região de saturação. O MOSFET, quando você quer usar como amplificador, é que ele vai estar na região de saturação. São coisas diferentes. A saturação do MOSFET, o que a gente chama de saturação, e o que a gente chama de saturação para o bipolar, tá? Essas aqui são as equações básicas, né? Quando você tem uma tensão VGS, ou seja, uma tensão porta-fonte para o MOSFET, menor do que a tensão de limiar, e essa tensão de limiar é a tensão a partir da qual o canal é formado, né? Quando você tem uma tensão VGS abaixo da tensão de limiar, a corrente de dreno do MOSFET é zero. Ele está desligado, tá? Quando você tem uma tensão porta-fonte acima da tensão de limiar e uma tensão dreno-fonte menor do que VGS menos VT, ele está na região chamada de triodo. E a equação da corrente de dreno ela fica um pouco mais complicada, tá? Mas você não deve desesperar com isso daqui não, porque a gente raramente usa intencionalmente o MOSFET na região de triodo de uma forma para trabalhar com ele como um amplificador ou alguma coisa assim. A gente usa ele na região de triodo já numa situação extrema em que a gente põe o VGS o maior possível para que o VDS seja o menor possível, e aí essa equação aqui ela simplifica um pouco, né? Mas enfim, não preocupa com a equação do MOSFET na região de triodo não. Na região de saturação, aí é quando nós temos VGS maior do que VT e a tensão VDS dreno-fonte maior que VGS menos VT. Para esse caso, vai valer essa corrente aqui. Essa aqui é importante você ter em mente, você guardar, porque ela inclusive mostra o seguinte, né, que há um relacionamento quadrático da corrente de dreno pela diferença de VGS menos VT. Tá vendo? É uma constante que é dada por isso daqui, multiplicada por VGS menos VT ao quadrado, né? Então essa equação aqui ela é importante de você ter em mente. Aqui, né, dizendo onde VT é a tensão de limiar, W sobre L é a razão de aspecto, é a largura pelo comprimento do canal, e K'N é o parâmetro de transcondutância do processo. Bom, pessoal, para um MOSFET discreto, esse K'N vezes W sobre L acaba ficando como um único parâmetro, né? Porque você não tem acesso ao conhecimento da largura e do canal, da largura e do comprimento do canal do MOSFET. Isso aí não é importante para você quando você está lidando com um dispositivo discreto. Quando você trabalha com circuito integrado, que você projeta o seu próprio MOSFET, aí esses parâmetros aqui eles são relevantes. Bom, o que nós queremos fazer agora aqui? Primeiramente, deixa eu mostrar aqui num outro slide um resumo aí da situação. Nós temos aqui um MOSFET, nós estamos usando o de canal N, tá, pessoal? Para o de canal P, o funcionamento é similar, só que você inverte todos os sentidos de correntes e de tensões aqui. Mas, enfim, temos aqui um MOSFET de canal N e a curva é ID versus VDS, né? É a curva de corrente de dreno pela tensão dreno-fonte. E aí, na verdade, não é uma curva só, é um conjunto de curvas, né? Dependendo do valor de VGS que você tiver. À medida que aumenta o valor de VGS, né, a diferença VGS menos VT, que é a tensão de limiar, ela aumenta, e aí você tem uma curva diferente. Observa o seguinte, que aqui nessa área azul, né, você tem a região de saturação. Na região de saturação, a princípio,
a corrente do MOSFET não depende da tensão dreno-fonte. Ela se mantém quase constante, tá vendo? Embora não seja constante de verdade, não. Ela tem uma pequena inclinação. Mas, por uma primeira análise, a gente entenderia isso aqui praticamente como constante quando ele está na região de saturação. Isso aqui indica o seguinte, que a corrente de dreno na região de saturação ela depende só da tensão VGS. Para a região de triodo, que é essa área cinza, já existe uma dependência mista aí da tensão VGS com a tensão VDS, né? E na região de corte é aqui embaixo, é quando você não tem corrente de dreno nenhuma, tá? Aqui nós temos uma repetição das condições para ele estar em cada uma das 3 regiões de operação. Para o MOSFET é importante polarizá-lo na região de saturação quando ele for usado como um amplificador ou uma fonte de corrente constante, tá? E polarizá-lo na região linear ou no corte, conforme o caso, quando for usado como chave eletrônica. Aí você me pergunta, mas você não falou de região linear? Região linear é a região de triodo quando o VDS é pequeno, tá vendo? Porque se você pegar essas curvas aqui bem no começo aqui do gráfico, essa inclinação da curva você pode aproximar como uma reta. Então é um comportamento próximo de um como se fosse um resistor controlado por uma tensão VGS, né? Então assim, quando você quer usar ele como chave, ele está na região de triodo com pequeno VDS ou no corte, tá? Mas sobre transistores como chave, tanto MOSFET como transistor bipolar, eu vou gravar uma videoaula à parte das práticas. E para quem tiver interesse de saber sobre isso daí, eu vou fazer uma aula específica sobre transistores como chave, tá? Mas uma coisa importante aí sobre o MOSFET, uma grande diferença em relação ao transistor bipolar, é que o MOSFET ele é controlado ele é uma fonte de corrente controlada por uma tensão, que é essa tensão porta-fonte, né? Então no MOSFET você pode aplicar uma tensão na porta do MOSFET direto. Por quê? Porque a porta do MOSFET é isolada. É isolada eletricamente do canal. Então você pode colocar uma fonte de tensão aqui direto. No transistor bipolar, essa situação aqui você não poderia fazer, né? Porque você tem uma junção base-emissor que a queda de tensão típica ali é de aproximadamente 0,7 volts. Se você coloca uma fonte de tensão maior que isso ali na base emissor, você aumenta muito a corrente de base, né? Se você não tiver um resistor para limitar, você aumenta muito a corrente de base e você acaba queimando a junção base emissor do transistor e queimando o dispositivo. No MOSFET você não tem entrada de corrente DC, tá? Corrente contínua. Você não tem entrada de corrente contínua na base não, na porta do MOSFET, né? Base é transistor. Na porta do MOSFET você não tem entrada de corrente contínua na porta do MOSFET. Corrente CA já é uma outra situação, tá? Porque a porta do MOSFET ela é vista por uma fonte que for aplicada aqui como uma capacitância, né? Então se for uma tensão CC, aquela capacitância, uma vez carregada, vira circuito aberto ali, não entra corrente, né? Bom, vamos lá. Aqui nós temos a mesma situação, mesma ilustração do slide anterior, tá? Porém, mostrando aqui agora a curva ID versus VGS, já assumindo o dispositivo na região de saturação. Então observa que, de acordo com essa equação aqui, que é aquela que é importante guardar, você tem uma corrente que, enquanto a sua tensão VGS não chega no valor VT, que é a tensão de limiar, a corrente é zero. A partir do momento que VGS chega na tensão de limiar, a corrente começa a aumentar
numa proporção quadrática em relação a essa diferença VGS menos VT. Tudo bem? Então vamos seguindo e voltando lá para o roteiro de práticas. Nesse roteiro de prática, nós temos que montar esse circuito aqui, tá? Observa que isso aqui, ó, como eu tinha dito, com transistor bipolar não ia dar bom não, né? Porque você está ligando aqui uma fonte de tensão direto aqui no MOSFET, né? no transistor, sem resistor nenhum. No MOSFET você pode fazer isso. No transistor bipolar você não poderia fazer isso, né? E a nossa ideia aqui é ir aumentando essa tensão VGS, né? Primeiramente, independente dessa componente CA aqui, e aumentando essa tensão VGS e observar a dependência da corrente ID com essa tensão VGS. Então a gente vai medir essa tensão, a corrente ID, e vamos medir essa tensão de saída aqui, que na verdade é a tensão dreno-fonte do MOSFET, né? Para que a gente vai controlar essa tensão dreno-fonte aqui? Para saber até quando ele vai estar na região de saturação, porque vai ter uma hora que ele vai sair da região de saturação e aquela relação quadrática da corrente com a tensão VGS menos VT, ela para de acontecer, tá? Primeiramente, nós vamos usar aí o 2N7000, né? Nesse roteiro de prática era o 2N7000, e você não imagina a sorte que nós demos, porque no Multisim você tem vários MOSFETs lá que são parametrizáveis, mas o modelo comercial que tinha disponível era exatamente o 2N7000. Olha só que interessante, né? Nós vamos dar uma olhada depois nas folhas de dados, na folha de dados do 2N7000, dar uma olhada aqui em alguns parâmetros, né? Mas vamos mostrar aqui a execução. Nós vamos determinar os parâmetros K' N vezes W sobre L, isso aqui é um parâmetro só, né? E GM, que é a transcondutância do dispositivo, tá? Então nós temos aqui um roteiro para você medir essa tensão, essa corrente, né? Essas tensões, essas correntes, e calcular esses parâmetros aqui. O parâmetro K' vezes W sobre L, ele vai ser dado por 2ID dividido por VGS menos VT, isso aí ao quadrado. De onde ele tirou isso? Lá daquela equação do MOSFET, tá? E o parâmetro GM, que é a transcondutância do MOSFET, vai ser dado por essa equação aqui, 2ID dividido por VGS menos VT. Parece com essa, só que aqui não é ao quadrado, tá? E nós vamos preencher essa tabela aqui. Bom, pessoal, para você preencher essa tabela, a nossa orientação é o seguinte, que você comece ali a dar tensão porta-fonte igual a zero, deixando a componente CA zerada, e vai aumentando gradativamente essa tensão, né? Até você ver que a corrente de dreno mudou significativamente. Depois eu vou lá no Multisim para te mostrar aí como é que se faz isso. A partir dali, você vai medindo a tensão VDS, a tensão VGS, a diferença VGS menos VT, e através dessas equações aqui, você calcula o K' vezes W sobre L e também o GM. Sabe uma sugestão que eu te dou? Monta uma planilhinha no Excel. Coloque isso aqui como fórmula, tá? Cria uma fórmula aqui para você calcular aqui o K' W sobre L e para você calcular o GM. E aí você vai ter que descobrir o valor desse VT, dessa tensão de limiar. Isso aí é uma coisa que você vai descobrir lá na simulação. Qual que é essa tensão de limiar? É justamente a tensão VGS que você vai aplicar quando mudar alguma coisa, quando você vê que essa corrente aqui ela já teve
alguma diferença em relação a um valorzinho que aparece lá, que é como se fosse uma corrente de fuga, que nem interessa muito. Ela aumenta substancialmente. Então, em torno desse valor é a tal tensão de limiar. Você vai precisar desse valor para você fazer essa diferença aqui, VGS menos VT, e em cima disso aqui você calcular o K' vezes W sobre L e o GM. Tá? Aí, a partir da tensão de limiar que você descobriu, vai aumentando o VGS ali de 10 em 10 milivolts, por exemplo, né? E vai fazendo essas medidas aí da corrente, do VDS, do VGS menos VT, desses parâmetros aqui e desse parâmetro aqui, tá? Eu sugiro, inclusive, que você faça isso aí numa planilha, para você fazer isso aí de uma forma mais automatizada, tá? Bom, essa segunda parte aqui, eu quero te sugerir que você faça isso de forma mais qualitativa, porque tem algumas coisas aqui desse roteiro que a gente vai ter que mudar, né, para as próximas práticas, ou para quando a gente retornar isso aí presencialmente, tá? Mas o que eu te sugiro é o seguinte, que a partir da tensão de limiar aqui, né, você aplique uma tensão CA sobreposta à tensão CC. Nem precisa ser com 100 mV de pico, não. Pode botar um pouquinho menos, pode ser 10 mV ou 20 mV de pico, ou pico a pico, né? Não importa muito a questão aqui quantitativa, não. Mas para você observar qual é o sinal CA, né, presente na saída. Isso aí você vai usar o osciloscópio. Até então você pode usar só o medidor de corrente lá do multisim mesmo, porque é tudo valor CC. Aqui você já deve usar o osciloscópio para você verificar esse sinal pico a pico da saída, tá? Vai aumentando isso aí de acordo com o que você for aumentando aqui nessa tabela e vai vendo aí o que vai acontecer. Bom, uma última observação aqui. Você vai ver, você tem que ficar de olho aqui nessa diferença de VDS e VGS menos VT. Porque de acordo com o que a gente tinha falado, quando o VDS for menor do que VGS menos VT, o transistor saiu da região de saturação. Então você vai ver que esse parâmetro aqui ele vai começar a diminuir, o GM vai começar a diminuir, você já não tem uma relação quadrática aí, de ID com VGS menos VT, né? Mas isso aí eu vou deixar para você fazer essas medidas. Então essa parte 2 aqui, eu te sugiro que você não faça conta, que você observe o que acontece. É uma prática que é interessante ela ser qualitativa, né? Mas eu te garanto que a próxima prática vai ser um amplificadorzinho com MOSFET que você vai gostar de fazer, tá? Vamos lá para a tela do multisim. Eu já tenho aqui o circuito, tá vendo? Eu apliquei aqui uma tensão CC e sobrepus aqui um sinal CA, que a princípio eu deixei com 0 volts. E essa tensão aqui CC, a princípio com 0 volts também. E aí quando você roda a simulação, aparece ali, tá vendo? Uma correntezinha ali, minúscula ali, de 417 picoamperes. Se você aumentar essa tensão aqui, vamos aumentá-la aqui para 0,5. Mudou alguma coisa? Não mudou, né? Por que não mudou? Porque nós ainda não alcançamos a tensão de limiar, né? 0,6. Mudou alguma coisa? Uma coisinha lá na casa decimal de uma corrente em picoamperes. Então, praticamente nada, né? Bom, você vai aumentando essa tensão aqui até realmente alguma coisa aparecer diferente aqui, significativamente diferente. Aí você terá alcançado a tensão de limiar do dispositivo.
Só para você não ficar muito perdido qual que seria a estimativa desse valor, você pode consultar a folha de dados do MOSFET, né? Observa aqui que é o 2N7000, né? Tem ainda alguns outros aqui, mas o 2N7000 que nós estamos considerando, né? Observa aqui as características absolutas dele. A máxima tensão dreno-fonte possível é 60 volts, tá? E a máxima tensão porta-fonte é de mais ou menos 20 volts, né? Isso aqui é uma coisa que você tem que observar se você for usar esse dispositivo em algum projeto. E a máxima corrente de dreno contínua é 200 mA. Pulsada pode ser 500 mA, tá? Vamos seguindo. Olha aqui, ó. VGS, tá meio ruim de ver aqui, né? VGS-TH, Gate Threshold Voltage. Essa aqui é a tensão de limiar, tá vendo? O valor mínimo é 0,8 volts, o valor típico é 2,1, o valor máximo é 3 volts. Então você deve esperar algo aí perto aí do típico, tá? Para você ter uma noção aí. Mas é interessante que você procure encontrar essa tensão de limiar aí. Na prática, se você fizesse essa montagem, cada equipe ia achar um valor de tensão de limiar ligeiramente diferente, porque ela pode variar aí de 0,8 até 3 volts, né? Beleza, pessoal? Então, você faz isso, vai aumentando essa tensão aqui, você vai encontrar essa tensão de limiar. Depois que você encontrar essa tensão de limiar, aí que você deve começar a preencher a tabela. Porque até então você vai estar achando um ID aqui praticamente zero, né? Quando você encontrar essa tensão de limiar, você guarda ela aqui e começa a aumentar a tensão VGS aqui de 10 em 10 milivolts, por exemplo, né? E você vai ver que essa corrente aqui ela vai aumentando numa determinada proporção, e eu deixo para você observar, e vai ter uma hora que essa corrente já não vai aumentar na mesma proporção, e tem uma hora que ela simplesmente vai parar de aumentar, porque o MOSFET já vai ter chegado na tal região linear, né? Que não interessa para a gente se a gente estiver usando o MOSFET como amplificador, tudo bem? Como chave, sim, mas como chave eu vou deixar isso para outra videoaula, tudo bem? Então eu vou ficar por aqui. Depois que você tiver feito aí esse ensaio, levantando essas correntes, essas tensões, aí aqui você aplica uma tensãozinha CA de, sei lá, 20 milivolts, né? E aí você vai lá no osciloscópio verificar essa tensão aqui de saída aqui, né? No dreno do MOSFET, o que vai acontecer, tá? Então é isso daí. Eu espero que você goste dessa atividade. O circuito é bem simples, né? Então é questão da gente se familiarizar um pouco mais com esse dispositivo aí. Tudo bem? Então ficamos por aqui. Muito obrigado por sua atenção.